A santa paz de Deus, meus irmãos do canal CCB Evangelista Isaías. Mais uma vez, meu irmão, Paulinho do Paulista, abre o jogo mais uma vez e defende a obra de Deus, defende a palavra de Deus, defende a doutrina santa, né, irmãos? Com a palavra Apocalipse 22, fala com cada um de nós, fala com você, fala comigo. Esse servo de Deus prega com autoridade, esse servo de Deus defende a doutrina, defende a obra de Deus, né, irmãos? Um ancião que prega com autoridade, que não tem medo de falhar na pregação, não tem medo de errar, prega o que Deus manda, fala com o órfão, fala com a viúva, fala com o necessitado, né, irmão? Através da palavra de Deus. Deus abençoe, meus irmãos, a santa paz de Deus. Fica aí com a pregação do servo de Deus, com o áudio. Se é jovem, não teme a Deus, pensa que vai durar muito, sem desanimar as pessoas. Mas o servo de Deus fala, vai na porta do cemitério, você vê caixãozinho branco, cor-de-rosa. Não tem idade para partir. E as crianças são inocentes, mas depois de certa idade é responsável pelas suas obras também. Eu ia falar também que faz tempo que não vem ensinamento, em breve palavra. Quando é novo no caminho, a gente chama indo todo dia, a gente chama, até que ele cria um pouco de raiz, aí a gente depois dá um puxão. Mas tem irmãos que chamam todo culto hino. Não é bom, irmão, isso aí. A igreja tem que participar, o ministério, a palavra, os conselhos, tem que ser, irmãos, escolhido, tem que ser provado, tem que ser aprovado, tem que ter consequência, suas palavras, sua posição, tem que ter um lastro de testemunho, tem que ser conhecido também pelo ministério. Mas os hinos, irmão, devem ser chamados por todos. Sempre os mesmos chamam os mesmos hinos e chamamos. Eu agora mudou um pouco, mas chamo sempre os hinos novos e deixo os antigos para trás também. Será que nós temos 480 hinos e chamamos sempre o mesmo também? E os irmãos têm que participar no chamamento dos hinos também. E na oração também, tem que se pôr ao Senhor. Senhor, eis aqui teu servo. Usa-se de mim segundo a tua vontade. Queres usar de mim na oração? Me dê palavras de vida eterna, de conhecimento, de sabedoria, de humildade, de mansidão. E com profecia também, de acordo com a hora reinante no culto. Temos que pedir a Deus que nos ensine a orar também, para que haja uma diversidade de dons também. E as coisas olhadas pelo Espírito de Deus, todos querem ministério, todos querem um status. Todos querem um status de apresentação, outros? Levar chave urgente no estacionamento. Isso acontece. É um Kia Sorento, placa BOP 2211. Se é de irmãos, vão tirar, por favor. O que eu ia falando mesmo? Eu quero que vocês respondam. Vocês estão prestando atenção? Que outro dia eu li uma lista do mês passado, vocês tudo disseram amém, não perceberam. Não foi de propósito, não. Muitos querem o ministério, irmão, mas não querem orar, não querem compromisso, não querem responsabilidade. Querem status para ser ancião, ser cooperador. Você não sabe o que você está pedindo, viu, irmão? Aquele que quer assumir com respeito, com amor, temor, pelo respeito. Nasce no amor no cristão, nasce... eu queria abreviar para a palavra, mas nasce um amor no coração do crente, nasce um respeito, uma caridade, um espírito de Jesus Cristo na pureza,
na sua integridade de caridade, de salvar, de perdoar, de fazer o bem, de se dar, de se entregar, de se obedecer, de ser útil à sociedade, de ser útil ao ser humano, nasce um desejo no coração do servo para ele ter algum poder de ministrar, de pregar, de testemunhar, liberdade, autoridade também, de manifestar as coisas de Deus nele. Então, mas não é um sentimento de aparecer, de glória, de fama, de status. É um sentimento de fazer o bem, de caridade. Nasce um sentimento de santificação, de purificação, desejo de purificação, de ser útil também, de ser humilde, manso, ser servo de todos, certo? Agora, quando nasce um desejo de querer aparecer, querer fazer, querer desfazer, não vem da parte de Deus. Isso pode virar uma idolatria e até derrubar irmãos. Tem irmãos que decaiu da graça, porque não foi confirmado, orou, mas não foi confirmado. E outros tiraram também. Me tiraram 7 anos da lista de ancião. Era para ser ancião mais 7 anos atrás, mais velho. Mas me tiraram, mas isso não me abalou. Isso não me abalou, porque o meu coração não estava no ministério. Meu coração está em servir a Deus e me entregar, que nem Paulo. Paulo se dava, se doava, dava vida pelo povo de Deus. Então esse sentimento tem que ter em nós também, certo? Mas o povo, a manifestação do Espírito Santo em cada um de nós tem que ser com entendimento, sabedoria e deixar marcas também. Eu acredito que tem coisas, tem palavras, tem ocasiões e tem estado de graça. Tem estado de graça individual, do indivíduo, de cada um de nós. Tem um estado de graça que alcançamos um esplendor, uma glória, um sentimento, uma fé, uma luz, um esclarecimento de Deus glorioso, maravilhoso, divino. E também tem momentos que esse estado de graça pega a igreja também, pega a igreja toda também no estado de graça, de comunhão, de elevação de alma, de espírito. E nós, irmãos, não vamos para o céu, mas o céu desce na igreja também com sublimidade, caridade, piedade. E nesse momento nós devemos clamar ao Senhor e que os céus que desceu não volte vazio, que volte vazio para o céu e que deixe tudo o que tinha que deixar aqui na terra, que nós estamos precisando para servir a Deus em espírito e em verdade. Então também o chamamento dos hinos, as orações, deve ser tudo guiado pelo Espírito Santo e dado pelo Espírito Santo. É o Senhor que escolhe. Eu quero que você ora hoje, eu quero ouvir a tua voz, quero te instruir, quero te edificar, né? Quero ouvir você orar, você clamar. E assim por diante. É o Senhor que escolhe os hinos também. Os hinos também não é o nosso bel prazer, porque gostamos também. E também a palavra de Deus não é, irmão, Deus, você que está apertado com o casamento, aleluia! Aí ele no casamento, e fica no casamento. A palavra é profética, não precisa se revelar, não precisa apontar com o dedo você tem um espírito adivinho que aponta com o dedo. Eu não quero saber a vida de ninguém. Eu quero saber a vida do conjunto da igreja, como anda a igreja, como a igreja se procede na presença de Deus, como está a igreja na totalidade preparada para servir a Deus em espírito e em verdade. Então, irmãos, o resultado da pregação, da oração, da comunhão, da consagração do servo de Deus, irmão, e ele vê que a igreja, ninguém ora, ninguém se manifesta, ninguém dá glória, ninguém canta. Faça o favor, irmão, tenha piedade, né? Tenha misericórdia. Isso eu não aceito em lugar nenhum, certo? Será que não houve aproveito, não houve ensinamento, não houve uma virtude, não receberam nada, não sabem nada, não tem capacidade de fazer uma oração, não tem capacidade de chamar um hino pelo Espírito de Deus, não tem capacidade de dar um testemunho, irmãos, digno de ser ouvido? Então, isso fica em quem entristece? É o professor. Glória a Deus. Quem é o professor? É o Senhor Jesus. Então o servo fala, meu Deus, eu prego, eu oro, eu clamo, Deus derramou o Espírito Santo. Cadê o Espírito Santo? Onde está? Sumiu, extinguiu, morreu. Entusiasmo momentâneo. As coisas de Deus não são momentâneas, as coisas de Deus são eternas. Quando essa pessoa é nova, fala, ele devia ter reclamado.
Devia de chamar atenção. Não chamamos porque se chamamos atenção, ele não vem mais. Mas os irmãos já de caminhar aqui, aguenta que tem que ver ensinamento. É a mesma coisa a reunião, as nossas reuniões. É a mesma coisa a nossa reunião de ministério. Fala, não fica... Estamos vindo aí? Estão vindo todo mundo? Estão vindo aí em cima? Reunião do ministério que eu atendo também, eu falo, não vem aqui querer bolachinha não, nem bombom não. Aqui Deus vai falar com um homem aqui e a mulher aqui já escovado, doutrinado, que já precisa fazer o bem, ainda não sabe fazer o bem, vai apanhar aqui. E eu quero apanhar até o fim, viu, irmão? Sabe o que perguntaram para o maior sábio daquela época? Vocês já estão adivinhando onde vem a palavra hoje. Ele era muito sábio, sabe? Todo mundo consultava ele e encheram ele de elogio. E foi lá uns adeptos dele e disse, o senhor é sábio, o senhor é o mais sábio que teve, nunca vai ter. Esqueceram de Salomão, de Jesus, né? Mas o senhor sabe tudo, né? Ele falou que eu sei mesmo de verdade, que eu sei mesmo, sem errar. E posso dizer que eu sei mesmo, é que eu não sei nada. Vocês entenderam ou não? Eu me ponho no lugar dele, eu ainda não sei nada, vamos só aprender. Já estamos sabendo onde vem a palavra? Nunca faço isso, né? A palavra vai vir aonde diz assim, eu sou o alfa e o ômega. Onde está? Fica quieto você. Onde está? Apocalipse 22, vamos ler com a ajuda de Deus. Jardim Paulista, sábado, 5 de abril de 2025. Temos fraternidade. Às vezes erramos também, mas no amor nos perdoamos. Vamos ler com a ajuda de Deus, na guia do Espírito Santo, 22 de Apocalipse. E mostrou-me o rio puro da água da vida, puro como, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça, de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto do mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo sempre. E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro, e eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. E disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro, adora a Deus. E disse-me, não cede as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro, o derradeiro.
Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem, vem, e quem ouve diga, vem, e quem tem sede venha, e quem quiser tome de graça da água da vida, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, lhe fará ver sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ouvimos, lemos, cremos, recebemos e damos do conhecimento das Santas Escrituras, sempre movido pelo Espírito de Deus, com a mente de Cristo e o Espírito com que Jesus Cristo veio à terra, trabalhou na terra, voltou para o céu e mandou de volta à terra também. O Espírito Consolador, o Espírito Santo da promessa, um santo inspirador, doutrinador, um conselheiro, um amigo, uma lâmpada contínua na alma, no coração e na mente, para despertar o homem a enxergar primeiro a si mesmo, na presença de Deus. E quando ele se enxergar a si mesmo, no conhecimento de Deus, ele vai achar a falta de Deus na sua vida e no seu coração. E vai buscar a Deus. Porque seu entendimento, sua luz, sua compreensão e o conhecimento que chegou até ele, que ele não é nada e Deus é tudo. E esse sentimento profundo, santo, fiel, verdadeiro, celeste, divino e eterno, vem da parte de Deus. É o início de uma grande obra de salvação de caráter, moralidade, dignidade, sublimidade, espiritualidade e, no final, a eternidade. É o início de uma grande obra. E bem-aventurado aquele que hoje está sentindo estas coisas, iniciando na graça de Deus. Deus te manda dizer que o teu nome está escrito no livro da vida. Obedeça ao Senhor no teu sentimento hoje, agora. Sinta momentos agora, que esses momentos serão temporários se você esquecer-se dele. Se você se lembrar desses momentos de ternura, de paz, de amor, de paz, tranquilidade, esse movimento já faz parte, esse sentimento já faz parte da vida eterna. Tudo isso aqui é verdade, mas não vamos ter tempo de ler de novo. As maravilhas, muitas são coisas simbólicas, muitos são exemplos que para nós entender, citou a terra, mas no céu não tem nada da terra. As joias são joias preciosas, são espírito, são vida, são delícias, são carícias, são amor. Não são enfeites, são belezas naturais, belezas divinas, que Deus se manifestará nas almas
e também na feitura do céu também. São coisas maravilhosas, irmãos, que são coisas que serão alimentos, serão transmissão de bondade, de caridade, de felicidade. São coisas que nunca se enjoarão de desfrutar, de ver, de gozar também, de ver os outros gozar também. São coisas maravilhosas, mas não são, pegaram coisas, exemplo da terra, para comparar as maravilhas e o valor que tem no céu. Mas é muito mais valoroso do que o ouro, do que a prata, do que as pérolas e do que tudo que você vê aqui também. As árvores talvez não sejam nem verde, sejam de outras cores, mas são árvores de virtude, são bênçãos, são coisas frondosas em que nós nos alimentarão no espírito, na alma, que não é comer, não é morder, não é mastigar, não é engolir, é participar, é viver, é consagrar. Lá não tem lixo. Lá o homem não elimina, a alma não elimina o que come. É comida eterna, comida celestial. Não dá para explicar o que é o céu, seu gozo, sua formosura, sua beleza, sua delícia. A maneira de conviver, de desfrutar, de regozijar, sem enjoar, sem se cansar. É divino o sentimento. Nós estamos sentindo agora um pouquinho desse sentimento. E aqui diz também, irmãos de Jesus, aqui está próximo o fim. Na pessoa de Jesus, na pessoa do Senhor Jesus, nós queremos ver os tempos contando a vida de Jesus, Jesus homem. Seus anos foram contados, Jesus homem. Durou 30 anos, 30 e poucos. Uma certeza absoluta ninguém tem, nem o dia que nasceu, nem que partiu. Mas os homens se aventuram em interpretar as coisas de Deus pela vida do homem, comparando a vida de Jesus, homem, e comparando a vida do servo e da serva de Deus, homem e mulher hoje, que 100 anos demora para passar. 1000 anos para o Senhor são segundos. Não veja os anos como a vida de Jesus, homem. Veja os anos que não são anos. São tempos eternos na vida de Jesus Cristo, Deus. Temos hoje que encarar Jesus Deus, Jesus poder, Jesus amor, Jesus cumpridor da sua missão. Venceu na cruz, venceu no inferno, venceu a humanidade, venceu também toda a ignorância humana, o ostracismo humano, o desprezo humano, a luta do adversário. Está glorioso, maravilhoso, no reino da glória dos céus. Manifestou seu poder, seu amor, dentro de um homem, na possibilidade do homem, na localidade que o homem estava. Não estava em outro lugar. Hoje ele está no céu e na terra. E é um erro, força de expressão dizer vem, vai, sobe, vai até o Japão, vai até Portugal, vai, desce do céu. O senhor não precisa ir em lugar nenhum. Ele já está em todos os lugares, inclusive no nosso coração. Dá um glória a Deus, irmão. Então não conte o tempo como Jesus homem, conte o tempo de Jesus Deus. Não tem tempo, é tempo eterno, não passa, não se envelhece, não se desgasta, não se molha, não se queima, não sente frio nem calor. E não há trevas, porque a luz de Deus
A luz de Deus. Difícil transformar em palavras. É espírito. É luz espírito. É luz eterna. Se apagar essas luzes e continuar a pregação, teus olhos não verão mais nada. Mas continuando a pregação, tua alma verá a luz da palavra de Deus. Tua alma continuar vendo a luz, o esclarecimento, o entendimento, a sabedoria, o caminho, a verdade, a vida. O que tem que fazer, o que tem que realizar, é a luz do Espírito, irmãos. Essa luz que nós saímos iluminados no Espírito, na verdade, enxergando trevas no mundo e luz na graça de Deus. As trevas do mundo é ignorância. É ignorância. E a luz na graça é sabedoria, é conhecimento, é espiritualidade, é santidade. Será que nós estamos entendendo esta palavra? Queira o Senhor iluminar a nossa mente, o nosso coração, que é uma luz resplandecente de entendimento, de sabedoria, de enxergar a verdade, de estar na verdade e confessar a verdade e dizer no céu: tudo o que eu ouvi da parte de Jesus foi verdadeiro, foi divino, foi celeste, foi eterno. Por que eu não ouvi mais? Por que eu temi? Por que eu desobedeci? Por que eu tive que ser provado? Às vezes torcido para fazer a vontade de Deus. Se eu podia ter feito a vontade na alegria, na paz, no amor, na saúde, na fartura, no dinheiro. E hoje Deus me mandou ler esta palavra. O Senhor confirmou com o hino da Santa Ceia: bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Na cidade nós ainda não podemos entrar, mas, irmãos queridos, temos direito da árvore da vida. O que é a árvore da vida na terra? É a palavra, é o ensinamento, é a doutrina, é a presença de Deus. É esse momento em que nós se reunimos debaixo de uma árvore frondosa e cada um de nós toma o seu fruto. E essa árvore da vida, o fruto dela dá vida. Dá vida. Mas não é um fruto só. Não é só maçã. É pera, é banana, é abacate. Que mais? Ajuda eu. Abacaxi, jabuticaba, limão, maçã, uva. O quê? Tem todas essas frutas caras, pitaia, tem... Dá um glória a Deus. Xalamatalamura. Manga, mamão, laranja, mexerica, pitanga, pera já falou, hein? Pêssego, jaca, melancia, caqui, tem nozes que vêm da Europa, tem caju, tem nozes que vêm da Europa, tem castanha portuguesa. O que mais? Tâmara,
castanha do Pará, tem fruta do norte, do sul, da Europa, de tudo quanto é lugar, explicativamente dizendo, tudo que alguém precisa para sobreviver, o alimento que nós precisamos, esta árvore tem para nos alimentar. Tem paciência, tem amor, tem caridade, tem piedade. Tem caráter, tem dignidade, tem fé, tem de tudo esta árvore. E cada um pega a sua parte, cada um entende sua parte, cada um saboreia a sua parte, e tem fruto para todos os gostos, irmãos. Ninguém pode dizer que desta árvore não tem fruta que ele gosta. Eu como de tudo. Eu, quando estou debaixo dessa árvore, eu como amor, caridade, piedade, paciência, virtude, dom de língua, dom de profecia, glória a Deus. E eu quero comer mais o dom da palavra, aleluia, como o dom da palavra. Vamos comer o dom da oração hoje. O dom da paciência, da lealdade, da fidelidade, do amor, da simplicidade, da sinceridade, do amor puro, do amor verdadeiro. Do amor do pai, do amor da mãe, do amor do filho, da mãe da filha, do amor do tataravô, do tataravó, do bisavô, da bisavó, do amor dos que estão partindo, dos que estão chegando. Essa árvore tem de tudo, queridos irmãos, para nossa alimentação. E aqui diz aqui, seja, aonde está? Bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Da árvore sai a doutrina, do sangue do Cordeiro sai a vida. Sangue é vida. Nós somos lavados na vida dele. Que representa esta vida, que foi esta vida, que quer dizer esta vida hoje. Esse sangue, o que quer dizer esse sangue? É o sangue de uma vida, de uma dedicação, é o sangue de uma consagração, de uma missão, de início de uma nova era e do encerramento no futuro de uma nova era. É uma vida. Nós temos que nos espelhar na vida de Jesus Cristo. Teve valor por quê? Porque ele deu valor. Ele valorizou a sua vida para valorizar a nossa vida, para valorizar esta graça. Ele valorizou, irmãos, a nossa vida. E desvalorizou a vida dele. Se entregou a vida dele em obediência, em consagração. Nunca pecou. Veio virgem, morreu virgem. Não é obrigado, não, que o homem se case. Arruma o teu parceiro, casa, tenha filhos, tenha prazer, tenha vida. Mas não foi essa a sua missão? Ele teve que dar o exemplo. Ele teve que valorizar o seu sangue precioso. O sangue de Cristo é seu exemplo, sua vida. E nós temos que lavar-nos na vida de Jesus Cristo, imitar, nos espelhar por ela. Será que vocês estão entrando no sangue de Jesus Cristo, diante dessa exortação? Participando do sangue, da vida, do amor, da caridade, do sofrimento, do desgosto, da decepção. Teve decepção com os de fora, teve decepção com os de dentro, que foi Judas. Mas partiu com a missão de nunca decepcionar aqueles que não os ajuda aí. Como é que foi falado? Decepção. Ele partiu para nunca decepcionou. E quem nunca decepcionar ele,
nunca será decepcionado por ele. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro, o derradeiro. Ele começou, ele vai terminar. Ele viu tudo, ele guarda tudo, ele sabe tudo, ele não esquece de nada. Nem o que os homens falam, muito menos o que ele fala. Não esquece do que os homens fazem, e muito menos do que ele faz em favor do homem, em benefício do homem, para que o homem creia, para que o homem obedeça, para que o homem o tema, o ama seu semelhante, ame a sua própria alma, pelo menos. Irmãos, voou o horário. As irmãs vão ter que se virar com as crianças lá, viu? Perdoa a gíria. Princípio e o fim. O primeiro e o derradeiro. Aleluia. Eis que cedo venho. O meu galardão está comigo. Isso é Jesus. Para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega. O princípio e o fim. O primeiro e o derradeiro. É o testemunho, é o que viu, é o que contemplou, é o que anotou, é o que guardou, é o que está reservando para o juízo eterno. Queridos e amados irmãos, ele tem um testemunho. Cada um de nós nós temos alguma coisa que é testemunho, que é nosso testemunho. Cada um de nós tem um testemunho especial que nos acompanhará, não mentirá, não poderá se excusar, não poderá mentir. Cada um de nós, irmãos, temos um testemunho que estará conosco no dia do juízo eterno. Que ser é esse? Que instrumento é esse? O que é isso? Cada um de nós temos um testemunho. A nossa obra estarão do nosso lado no dia do juízo eterno. Se as tuas obras forem boas, tua obra será um testemunho a teu favor. Se as tuas obras forem mal, terá um testemunho contra a tua alma. O nosso testemunho nos acompanhará até o fim. Uns partirão, não vão precisar de julgamento, porque o seu testemunho foi bom, sua obra foi boa, seu testemunho acompanha ele até a hora da sua partida. Olha o meu testemunho até a hora da minha partida. Teu testemunho dá testemunho da tua bondade, do teu amor. Tuas obras foram de caridade, de piedade, de santidade. Fica à direita de Deus. Teus testemunho não conta não. Aleluia. Ainda preciso rever o teu testemunho. Teu testemunho diz que você não foi bom. Tuas obras não foram boas. A tua lealdade não foi fiel. Você tem que esperar o dia. Vou rever o teu testemunho. Dá um glória a Deus, igreja. Parta! Sem precisar rever teu testemunho. A obra de cada um nos acompanhará na hora da dor, na hora do sofrimento, na hora da angústia, na hora da perda, na hora de ganhar a vida eterna, na hora de enfrentar o céu, na hora de enfrentar o inferno. Aleluia! O nosso testemunho, a nossa obra vencerá. Ou será derrubada? É um testemunho fiel. Fala, testemunho. Eu menti, eu roubei, eu falei, eu forniquei, eu fiz isso, eu fiz aquilo.
o Senhor vai dizer: não sou nem eu que te condeno, o teu próprio testemunho te condena. E aquele que está com a vida em dia, glória a Deus. Vejo que tu guardastes o testemunho do meu filho Jesus. Entra para o gozo do teu Senhor. É a palavra desta noite. Você veio buscar cura, seja curada a tua alma. Tu és justo, seja mais justo. Não há limite para a justiça, para a santidade e para o amor. As nossas obras nos acompanharão. As nossas obras darão testemunho de nós. Numa causa, num problema, num erro, num pecado, numa transgressão, num escorregão, numa tentação. O justo cai 7 vezes. O injusto cai uma vez e cai fora. O que se santifica, o que se purifica. É a interpretação dessa aí. Não é dizer que eu posso pecar, que Deus me levanta e começa a pecar. Tenho pecado, tenho que pecou e tenho pecador. O que pecou, ele pecou, se arrependeu, ele pecou. Mas tem um pecador que é useiro, como é que fala? Continua pecando. Esse é pecador. O justo é aquele que se esforçou, que caiu num laço. E se Deus está mandando a palavra, você caiu num laço e se arrependeu, Deus te perdoa nesta noite por esta palavra. Busca a promessa do Espírito Santo, busca o dom de língua, busca as virtudes perdidas, busca as coisas que estão num homem, numa mulher perdoada. Que coisas que estão num homem perdoado? Palavras, alegria, contentamento, espiritualidade. Palavras de vida eterna, de consolo, de alegria, de fé. Pensamentos, irmãos e irmãs. O homem diz, tenha pensamento positivo, não. Tenha pensamentos de fé, de esperança, de alegria, de contentamento. Tudo isto está no coração daquele que é perdoado. E quando nós oramos, irmão, e dizemos, Senhor, me perdoa, mas faça-me sentir o perdão da tua parte. Eu quero me sentir perdoado para ter mais coragem, mais alegria, me sentir aliviado das minhas faltas e sentir que tu ainda me amas. É a palavra desta noite, irmãos. Guarde as palavras da profecia, porque próximo está o tempo. Quem é que sabe o tempo? Da nossa partida. Agora vocês ficam tudo em silêncio. Quem sabe a nossa partida? Quem sabe a vinda de Jesus Cristo? É uma incógnita. É uma, assim, interrogação.
porque se nós soubéssemos a nossa partida, nós esperar servir a Deus nos últimos dias. Mas a gente não sabe quais são os nossos últimos dias. Pode ser hoje. Não adianta nem chamar o sangue do Senhor. Melhor ainda, se te purifica para ir para o céu. Cobre com o teu sangue, Senhor. Aí você vai mais depressa. Quem é que sabe, irmãos? Nosso próximo. A vinda do Filho de Deus está próximo. Eu tenho um sentimento em mim. Não sei. Porque próximo está o tempo. Para mim, Jesus já chegou. Para mim, já chegou o meu tempo. Não de partir, de servir a Deus. Vou servir hoje como se fosse o último dia. Vou me santificar hoje como se fosse o último dia. Vou orar como se fosse o último dia. E vou contar uma verdade. Eu prego como se fosse o último dia. Deixo tudo que eu sei, tudo que eu tenho, tudo que recebi, que aprendi, e que Deus dá na hora também. Leva para casa tudo isto. E sirva a Deus como se fosse o último dia na terra. Porque o mundo já morreu para nós. Já nasceu o reino da glória. E Ele está na nossa alma, no nosso coração. Na palavra, na esperança, na caridade, na misericórdia, na fraternidade. E nesses momentos divinos, alguém pode dizer que não sentiu a carícia do Espírito Santo? Só não come que não quer participar da vida eterna. Deus seja louvado. Agradecemos a Deus em santa oração. E eterno Pai Celeste, não temos tamanho de alma, nem de coração, nem de testemunho de santificação. Um reconhecimento na nossa alma, na nossa vida, em reconhecimento da tua grandeza, do teu amor, da tua bondade, da tua excelência, caridade e a tua boa vontade para salvar as nossas almas. Graças te damos por mais este dia de vida. Bendito Deus por essa noite memorável em que mais uma vez tu descestes do céu, com o céu, com a sua riqueza, a sua joia, a sua luz, toda a sua caridade e bondade e todos os sentimentos de ternura e de amor que tu devota à nossa alma, demonstrado na tua presença, nos testemunhos, na oração, já desde do ensaio ao santo culto dessa orquestra maravilhosa, que tocaram pelo Espírito Santo dentro do corpo, e nós que cantamos até os seus santos ouvidos, porque tu estás presente no Espírito Santo e colheu todas essas informações e respondeu pela tua palavra. O nosso agradecimento, Senhor, e a nossa loucura de crer na tua palavra. Bendito seja o teu nome, Senhor, que a tua loucura é mais sábia do que toda a sabedoria humana. Bendito Deus, tua palavra no momento parece de loucura, mas a tua palavra no final
vemos que ela é uma grande artífice para construir a nossa salvação. Graças te damos por todo o conjunto deste culto, pela tua presença, pela manifestação do teu Espírito Santo, e que seja coisas que grudem na nossa alma, criem raízes, ó Deus, e não nos largue mais pelo resto da nossa vida, e continuamos também comendo do fruto dessa árvore no reino da tua glória. Graças damos a ti por tudo, pedindo as tuas bênçãos sobre nós, o teu povo, em nome de Jesus, que contigo reina para sempre. Amém. Deus seja louvado. Quem tem um hino? Como? 278. Santo Deus, que culto glorioso Deus mandou, né? Nosso querido irmão Paulinho, do Jardim Paulista, pregou Apocalipse capítulo 22, irmão. O final de tudo. Profecia, né? Na vida do povo de Deus. Deixa aqui, querido, seus pedidos de orações. Deus abençoe grandemente toda a nossa querida Irmandade, apreciadores da obra de Deus e almas testemunhadas, tá bom? Fiquem com Deus, querido. Até o próximo culto.